3 conselhos financeiros que eu gostaria de ter aplicado na minha vida, há muito tempo atrás. E com certeza a minha realidade seria muito melhor do que é agora. Eu acredito que toda transformação na vida de uma pessoa, ela começa por uma mudança de mentalidade. Porque se ela não muda a forma de pensar, ela não vai mudar as suas ações e, consequentemente, ela vai continuar colhendo as mesmas coisas até o fim da sua vida. O problema, muitas vezes, da gente é achar que vai aparecer um super-herói, nos salvar da nossa situação financeira, abastecer a nossa conta de dinheiro e por algum obséquio de milagre a gente vai ser rico, vai aparecer um voo que tem fontes aí de dinheiro para dar para nós. E, gente, isso não acontece. É raríssimos os casos que isso acontece. E, geralmente, quando isso acontece, a pessoa está despreparada financeiramente, o dinheiro voa e ela nem vê. A gente vê isso pelas pessoas aí que recebem boladas de dinheiro, mas as pessoas elas não sabem gerir o dinheiro quando elas recebem. Elas não conseguem gerir nem o pouco e nem o muito. E geralmente, a pessoa que não consegue gerir pouco dinheiro, ela não vai conseguir gerir muito dinheiro. E eu gosto quando a Bíblia fala, né, que Deus fala, aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Por quê? A pessoa que não sabe gerir o pouco, ela não vai saber gerir o muito. Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui 3 conselhos sobre finanças que eu gostaria de ter acesso muito antes da minha vida e eu tenho certeza que teria transformado a minha situação financeira, poderia estar muito melhor se eu tivesse noção dessas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Ninguém fala, mas eu acredito que a humildade é uma das características mais belas do ser humano. Imagine uma pessoa poder escolher alguém para servi-la e ela decididamente escolher servir alguém de prontidão, uma vontade própria, um intuito de servir. Ou então uma pessoa que ela é extremamente inteligente, ela é uma expert naquele assunto, daquela área. Ela fala com muita sabedoria e de repente você se depara com aquele ser humano frente a frente e você vê que é um ser humano muito humilde, que tá ali se precisar compartilhar conhecimento, se você solicitar algum tipo de ensinamento, essa pessoa ser humilde para compartilhar conhecimento, ao ponto de parecer que essa pessoa nunca está competindo com ninguém. Ela está simplesmente para servir aos outros, para oferecer com o seu intelecto, com a sua alma, com a sua inteligência. Isso eu acho uma coisa extremamente interessante no ser humano, essa capacidade de ser humilde, de poder ser grande dentro de algum aspecto, mas escolher servir aos outros. Esse é o primeiro conselho sobre finanças que eu tenho para compartilhar com você e que eu quero te dizer que mesmo você talvez não estando nesse patamar elevadíssimo aqui que eu coloquei, que nem eu mesma estou, mas pode aplicar na sua vida, assim como eu aplico dentro aqui da minha realidade, dentro da minha bolha, eu busco aplicar porque eu acredito que é um conselho que também reflete na nossa vida financeira. Eu gosto de um conselho do Silvio Santos que é o seguinte: só subirá na vida quem tiver a coragem de descer quantas vezes for necessária. Outra frase dele que é conhecidíssima e que faz muito sentido com a nossa vida financeira é o seguinte: se você fizer aquilo que a sua intuição manda, usando o bom senso e deixando a vaidade de lado, você tem as possibilidades de ter o seu objetivo. Essas são 2 frases conhecidíssimas do Silvio Santos. E eu acho ele uma figura ícone de humildade e de prosperidade que a gente pode aplicar na nossa vida. Primeiro, que nós brasileiros a gente tem aquela tendência de querer demonstrar estar um degrau acima do que a gente realmente pode. E isso reflete diretamente no nosso bolso. Por quê? Geralmente, quem está na classe baixa quer gastar ou quer mostrar que está na classe média. E as pessoas que estão na classe média geralmente querem demonstrar que estão na classe alta. E no fim, é por isso que a gente vê tantas pessoas endividadas. E não é raro, muitas vezes, a gente vê pessoas que são milionárias, estão na classe alta. E se você vê no dia a dia, essa pessoa, você vê uma pessoa que você não diria que ela tem tanto dinheiro quanto ela tem, ou tantos bens quanto ela tem. Por quê? É uma pessoa que anda humildemente. Não tenha vergonha de se mostrar estar um degrau abaixo do que a sua realidade. Se você ganha 5 mil por mês, não tenha vergonha
já tá um degrau abaixo ali da sua realidade, gastando, sei lá, 3 mil, 4 mil por mês. Às vezes podendo estar alugando uma casa um pouco melhor, mas por um período de tempo, de investimento, de estratégia de vida, você tá morando às vezes num bairro mais retirado, que você paga um pouco menos, mas está dentro da tua realidade. Às vezes as pessoas ganham, por exemplo, ainda no exemplo de 5 mil, mas elas querem pagar o bairro que a classe alta ou a classe média ali está vivendo, eles querem um aluguel ali, e aí quase corresponde ao valor do seu salário para você manter aquela imagem ou aquele padrão de vida que não corresponde à sua realidade. Aqui sobre a humildade, a gente tem um outro ponto, inclusive que é o que eu estou colocando, aplicando na minha vida, que é esse excesso de autopreservação. Às vezes, a gente quer se resguardar, não quer aparecer, não quer vender, não quer se vender, né? O seu conhecimento, enfim, ou o seu produto, tem aquela vergonha, diz que não tem conhecimento sobre venda, que se der ouro para você, você não vende. Mas, na verdade, às vezes a gente esconde um orgulho, uma autopreservação. A gente quer se preservar de passar por conflito, quer se preservar de ser avaliado, quer se preservar das pessoas falarem de nós e sobre nós. Só que tem uma coisa que eu aprendi aos 30 anos, é que as pessoas vão falar de nós. Bem ou mal, você fazendo bem ou mal, elas vão continuar falando bem ou mal. Então isso você não tem o controle. Você não tem o controle sobre o que as pessoas pensam, mas você tem o controle sobre aquilo que você quer. Se você deseja fazer vendas, você vai atrás. Tem recursos para fazer vendas. Se alguém fechou a porta para você, você vai atrás de outra porta que vai abrir. Não vai ficar pensando sobre a pessoa que fechou a porta para você, porque afinal você mudou a sua mentalidade. O segundo conselho que eu tenho para trazer para você é não tenha medo de se afastar das pessoas e de dizer não. Muitas vezes você vai ter que se afastar sim do seu grupo aí de amigos, que dizem seus amigos, né? Porque geralmente as pessoas somem quando você ou está sem dinheiro ou quando você começa a montar estratégias para poupar dinheiro. As pessoas, elas geralmente não procuram tanto a gente quando a gente começa a dizer não para aquele estilo de vida altamente consumistas que elas estavam acostumadas a estar com a gente. Geralmente as pessoas, elas não querem fazer isso, elas se afastam. E eu acredito que na jornada de toda pessoa que quer mudar realmente a sua vida financeira, ela precisa começar a se acostumar a viver só. Infelizmente, é uma realidade. Quando você passa por um processo de restrição financeira, onde você começa decididamente, você decidiu parar de gastar para poder pagar suas dívidas, para fazer seus investimentos, para pensar no seu futuro, porque o futuro vai chegar. E aí os seus amigos lá na sua velhice, eles não vão querer cuidar de você, não vão querer dividir, né, pagar o seu aluguel junto com você. A aposentadoria já não alcança, não vão querer pagar seus remédios quando chegar lá na velhice. Geralmente as pessoas que são os nossos amigos, eles estão ali para ser, na verdade, consumistas junto com a gente naquele processo, naquele ciclo. E isso é normal, é natural. Mas quando você passa por um processo de estratégia financeira, você vai ter que aprender a se afastar de algumas pessoas por causa desses ambientes que você entra no ciclo de gastar o seu dinheiro. E você vai ter que aprender a dizer não. Vamos para aquela festa lá, tal, X, que você sabe que vai gastar com entrada, vai gastar com bebida, vai gastar com carne. Vamos lá naquela lanchonete XY, que você sabe que vai gastar ali quase R$100 naquela noite. Vamos lá naquela pizzaria que quase R$100 por pessoa. Então você sabe que você decididamente, eu decidi não ir. E assumir a consequência disso, que é muitas vezes as pessoas se afastarem de você. Pessoal, isso é doído? É. É uma regra? Não. Mas ela é uma estratégia sim que a gente precisa passar se a gente quiser mudar a nossa situação financeira. Aprenda a suportar a solidão para alcançar seus objetivos. A riqueza começa na nossa mente, quando a gente começa a ver esses obstáculos e suportar por um objetivo específico que a gente deseja alcançar. E aqui já entra a dica número 3, que é tenha um objetivo financeiro. É muito difícil você conseguir resistir nesse processo se você não tiver um objetivo pelo qual você está lutando. Geralmente as pessoas, elas querem um emprego porque querem pagar as contas. Esse é o objetivo das pessoas. Eu quero um emprego porque eu quero pagar minhas contas. E as pessoas não costumam
avançar a partir disso, não começam a refletir, elas querem simplesmente isso. As pessoas, elas andam sem destino, sem um objetivo. E é isso que difere as pessoas que são consumistas daquelas que têm objetivo de construir o seu patrimônio, de construir a sua vida com estrutura, com segurança, sem andar naquela roda dos ratos onde você trabalha, recebe, gasta, fica sem naquela agonia, e aí como aquele ratinho começa a procurar comida desesperado e trabalha, e aí gasta, e fica nessa roda dos ratos aí nessa agonia. E não muda. Comece o seu objetivo financeiro com pequenas metas. Se você for uma pessoa que tem dívida, seu primeiro objetivo precisa ser quitar essas dívidas. Você vai renunciar tudo que precisar renunciar porque você tem um objetivo, que é limpar seu nome, quitar suas dívidas, cancelar aquele monte de cartão de crédito, começar a gastar com aquilo que você recebe, começar a pagar no débito, sabe? Parar de ficar protelando as suas coisas porque você está sempre apertado, não consegue negociar, tem sempre que entrar nesse emaranhado de contas. Então, o seu primeiro objetivo é quitar as suas dívidas, ter um suspiro financeiro. Se essa não for a sua realidade, o seu objetivo pode ser juntar os seus primeiros 10 mil reais. Quando você juntar os seus primeiros 10 mil reais, você vai ter uma mudança de chave, você vai ter uma mudança de mentalidade. E aí o que você faz com esses 10 mil reais? Você não vai lá comprar o seu jogo do videogame que você queria, você não vai lá comprar o celular novo. Você vai pensar na sua nova fase, na nova estratégia, que é de repente conseguir aí seus 30 mil reais. E aí você vai avançando, porque se você tem um objetivo, você consegue visualizar aquilo pelo qual você está lutando, você está aí sofrendo, né? Dizendo seus nãos para si mesmo e para os outros, porque você tem um objetivo. Trabalhe mais e melhor. Pessoal, aqui nesse canal você não vai ver eu falando sobre renda fácil, sobre formas fáceis de conseguir dinheiro, porque eu sei que na realidade não é assim. As pessoas que dizem isso para você na internet, provavelmente eles estão tentando ganhar alguma coisa em cima de você, vender alguma coisa, e tá tudo bem. Mas o que não tá certo é dizer que é fácil. Mas aqui, nesse canal, eu tô te ensinando a gerir os teus recursos desde quando são poucos. As pessoas que não conseguem gerir os seus poucos recursos, elas não conseguem gerir um muito também. É muito difícil isso acontecer. Então você precisa trabalhar mais. Trabalhe. Busque formas de fazer renda extra. Se especialize. Se você já é um profissional formado, precisa se especializar na sua área. Busque formas de conseguir uma renda extra. Eu tenho meu trabalho principal e tenho 2 fontes de renda extra. Então, eu preciso sempre estar buscando mais recurso e administrando aquilo que eu tenho com sabedoria. Porque não adianta eu trabalhar no CLT, fazer a renda extra e tudo eu gastar no meu bem-estar, no meu prazer, no meu lazer, no dia a dia. Não adianta eu simplesmente estar aí fazendo tudo isso e estar gastando sem pensar. Simplesmente eu vou estar gastando a minha mente, né? O meu corpo com o trabalho, cansada, o meu tempo com a minha família, que eu poderia estar tendo, simplesmente jogando fora. Se possível, diminua o entretenimento. A gente vive numa fase onde a gente tem entretenimento para todo quanto é lado. As pessoas estão sedentas por entretenimento todo lugar. Você visita as grandes cidades. Eu moro no litoral de Santa Catarina. Aqui no litoral, a gente vê as cidades, elas se arrumam, elas montam estruturas grandiosas para fornecer entretenimento para as pessoas. E as pessoas, quanto mais entretenimento tem, mais elas querem, elas nunca estão satisfeitas, elas nunca estão completamente felizes. Quando a gente para em casa, a gente busca mais entretenimento na televisão, no celular, na Netflix, nas compras, nas comidas. A gente está buscando todos os dias formas e formas de se entupir de entretenimento, de endorfinas, né? E a gente nunca está completamente satisfeito. Se possível, diminua o entretenimento, acorde mais cedo, trabalhe, encontre recompensa no trabalho, encontre recompensa no poupar, em ver seu dinheiro no banco crescendo, em ver as suas dívidas diminuindo, em ver que o seu salário está de fato rendendo, e o seu trabalho está prosperando. E aqui, para finalizar, se preocupe com aquilo que você pode controlar e não com aquilo que você não pode controlar. Porque é muito fácil a gente entrar nesse mundo de tentar gerir os nossos recursos, de tentar aumentar as nossas finanças e começar a uma preocupação excessiva,
um excesso de preocupação, acaba aumentando o estresse e a gente fica sempre excessivamente preocupado. E aí isso não é legal, pessoal. Se preocupe com aquilo que você pode se preocupar, que você deve se preocupar, que é de sua responsabilidade. Aquilo que não tem solução, solucionado está. É um ditado que dizem por aí e eu acho que se aplica para aquilo que a gente não pode controlar. Aquilo que está no nosso controle, no nosso alcance. Sim, a gente vai correr atrás, mas aquilo que a gente não pode controlar, então isso não deve ocupar os nossos pensamentos, porque nos nossos pensamentos devem estar as coisas que a gente pode de fato mudar na nossa vida e ao nosso redor, tá bom? Esses são os meus 3 conselhos financeiros para você. Espero que de alguma forma você possa aplicá-los na sua vida e que venha colher os frutos disso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e de dar o like nesse vídeo, de comentar aqui se esse vídeo ele serviu para você, se você pensa dessa forma ou se você pensa de forma diferente também, de estar aqui compartilhando, trocando ideias para que a gente possa estar crescer junto e tendo mais sabedoria para gerir os nossos recursos financeiros. Até lá!